Levanta a mão quem já conseguiu concluir 100% das resoluções de ano novo, mas no prazo estipulado. Ninguém? Sério isso? Em nenhum ano! Pois é, se você não conseguiu, fica tranquilo, porque você não está sozinho nessa. E, inclusive, isso não é novidade nenhuma na história da humanidade. Historicamente, os primeiros registros de resoluções de Ano Novo surgem há cerca de 4.000 anos, com as civilizações dos babilônios. Só que eles não comemoravam a virada do ano em janeiro. Para esse povo, a mudança de ciclo acontecia entre março e abril, quando as colheitas ainda estavam sendo semeadas. Esse momento não era só simbólico, ele misturava religião, mitologia, poder político e valores socioeconômicos. Essa tradição começou com um festival da primavera na Mesopotâmia chamada Akitu. Eram mais de 10 dias de celebração, com rituais de coroação, procissões divinas e até um momento reservado para a leitura do Emunelish, que é o mito da criação que foi esculpido em pedra. Em um desses dias acontecia algo bem intenso, a humilhação do rei. Ali era o momento que ele confessava os seus feitos, acabava apanhando do sacerdote e depois disso ele reafirmava sua lealdade com os deuses e o seu povo. Nesse mesmo período, se houvesse a necessidade, também eram coroados os novos reis e rainhas. E essa crença era bem simples. Se as celebrações e promessas agradassem os deuses, as suas plantações seriam recompensadas no ciclo seguinte. Avançando bastante no tempo, em 46 a.C., o imperador Júlio César implementou o calendário juliano. E é aqui que o Ano Novo começa a ser comemorado em janeiro, mas no dia 10, em homenagem ao deus Janus. Janus era o protetor de portas, arcos e transições de novos começos. Ele era representado por duas faces opostas, uma olhando para trás, simbolizando o ano que já passou, e a outra olhando para frente, representando um novo ciclo. Antes disso, na Roma Antiga, o Ano Novo era comemorado dia 15 de março. A cada ano novo, os romanos ofereciam sacrifícios a Janus, prometendo laços renovados entre a comunidade e a divindade, e eles também trocavam bênçãos e presentes, como frutas e mel, e também juravam lealdade ao imperador. Com os erros de cálculo do calendário juliano, durante a Idade Média foram acrescentados 7 dias até o ano 1000. Nesse período, as diferentes sociedades comemoravam o Ano Novo em datas distintas. Já em 1582, o calendário gregoriano foi adotado pelo Papa Gregório XIII para corrigir esse problema, e é ele que usamos até hoje. No século XIX, com a forte influência religiosa, principalmente do protestantismo, as resoluções passaram a ser muito alinhadas à espiritualidade, moral e caráter. Como nos tempos anteriores, as pessoas de todas as culturas continuam celebrando o Ano Novo, embora em momentos diferentes, e estabelecem essas resoluções. E assim como as civilizações antigas rezavam por uma colheita rica, as resoluções de hoje continuam cumprindo o mesmo papel de 4.000 anos atrás. Também tendem a projetar valores sociais e esperança, representando um novo começo, uma chance de melhorar. E todo ano a gente ouve as mesmas estatísticas. Cerca de 80% das promessas de ano novo são abandonadas logo nos primeiros trimestres. O que eu não sabia é que isso tem nome e até data. Quitter's Day é o Dia dos Desistentes. Ele costuma acontecer na segunda-feira de janeiro. A Strava, o aplicativo de wellness, registrou dia 9 de janeiro de 2026 como uma data simbólica de abandono das metas dos atletas. Segundo os dados, metas de saúde, produtividade e bem-estar raramente sobrevivem ao primeiro trimestre. E apenas 10% sobrevivem ao segundo trimestre. De acordo com especialistas em programação neurolinguística, essa perda de foco acontece porque falta envolvimento emocional ou porque a meta não está claramente estruturada, fazendo o seu cérebro não priorizar e ele substitui facilmente por outros estímulos. E se você está nesses 80% que já desistiu das suas metas, você ainda tem muito tempo para correr atrás e recomeçar. E nem vem com esse papinho de que o ano só começa depois do carnaval, porque daqui a pouco já tem Páscoa, aí quando você vê já tem festa junina e você só tá se boicotando. A gente tem muito esse pensamento de ou tudo ou nada. Se a meta era treinar 3 vezes na semana e você não foi nenhuma essa semana, pronto, desiste. Se a meta era emagrecer e você comeu um chocolatinho a mais, pronto, acabou a dieta. Mas não precisa ser assim. O grande segredo está no poder de criar um hábito. Um clássico dos livros de autoajuda e desenvolvimento mostra que, muitas vezes, nós só precisamos de 3 princípios para alcançar as nossas metas. Reconhecer os gatilhos. Aqui é onde tudo começa.
Se a sua meta é largar um vício, como parar de fumar, o ideal é você dificultar o acesso. Se o cigarro está ali sempre no mesmo cantinho, só o fato dele estar ao alcance da mão já ativa no cérebro um modo automático. E o oposto também funciona, tá? Se você quer ler mais, deixe o seu livro ou o seu Kindle no sofá, onde você geralmente procuraria o controle remoto. E aí você guarda o controle remoto numa gaveta escondidinho. Porque quando você tiver o seu tempo livre, o livro vai passar a ser a sua primeira opção. Estabeleça a rotina. A rotina é uma ação automática que vem depois desse gatilho. Por exemplo, se você quer beber mais águas por dia, deixa aqui, ó, a garrafinha térmica ao alcance da sua mão. Assim, toda vez que você se distrair ou parar para pensar um pouquinho, você vai tomar um gole e quando você vê, já foi 3 essa aqui no dia. O nosso cérebro, ele sempre escolhe um caminho mais rápido e já conhecido de forma automática para poupar energia. Recompensa. O cérebro não faz nada de graça, ele sempre espera algo em troca. No caso do cigarro, a recompensa é o prazer temporário das substâncias, mas o ciclo começa a virar a ansiedade e a recompensa a longo prazo não passa mais a ser tão satisfatória. Agora, se depois do almoço você sente a necessidade de comer um doce, você pode substituir aquela barrinha de chocolate por uma fruta. Calma, eu sei que a comparação aqui não é justa, mas pensa comigo, depois de um tempo essa recompensa vem em dose dupla. Por quê? O doce depois do almoço, sendo substituído pela fruta, você vai ter essa necessidade do vício manual, digamos assim, de você comer algo depois do almoço, né? Uma coisa mais docinha depois do almoço. E os quilinhos a menos também já vai ajudar. Então, com o tempo, você vai ter 2 recompensas. Porque pensa só, aqui o seu corpo não tá precisando de um doce mesmo. Você acabou de se alimentar. O seu controle glicêmico ali, se você comeu direitinho, né? Tá estabilizado. Então ali é só o seu cérebro usando o modo automático que ele já conhece, entendeu? O livro mostra, inclusive, que a nossa memória motora, ela se permanece ativa até em pessoas que têm mal de Alzheimer. Há um exemplo lá de um senhor que não sabe explicar onde fica a cozinha na casa nova. Os médicos pediam, né, para ele desenhar assim qual caminho que ele faria para ir na cozinha e ele não sabia explicar. Mas quando era pedido para ele pegar um copo de água, ele conseguia ir, porque ali já era um caminho conhecido do cérebro dele. Além desse livro, eu também recomendo mais 2 que falam sobre hábitos. Um é O Milagre da Manhã, que ele ajuda a criar um tempo para a gente cuidar da nossa saúde e se desenvolver. E ele tem os Salvadores, onde a gente reserva um tempo para você meditar, fazer leitura, escrita e até exercícios físicos que te ajudam a manter o ânimo e as suas metas vivas. E o outro é O Dinheiro Emocional. Esse eu comecei a ler sem muita expectativa. E eu achei sensacional, então para quem está buscando aí economizar nesse ano, vale muito a pena a leitura, ele é um livro relativamente rápido e você também vai se surpreender. Beleza, até aqui a gente já entendeu de onde surgiu, por que a gente continua fazendo, o que o cérebro precisa, mas como que você vai criar suas metas? Já entendemos que só escrever quero emagrecer esse ano não vai funcionar, porque o nosso cérebro ele prefere gastar menos energia e seguir caminhos já conhecidos. E criar novas conexões neurais exige tempo, repetição e constância. Na hora de criar a meta, o nosso cérebro libera a dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Mas se os resultados demoram a chegar, esse ânimo vai, ladeira abaixo. Por isso, seja específico, estabeleça prazos, quebre em pequenos progressos e se recompense, claro. Vou dar um exemplo. Se você colocou na sua meta, quero ler mais livros, quero ler mais. Só que você não colocou a quantidade de livros que você vai ler. Então, qualquer livro que você lê já vai estar contando e não vai fazer tanta diferença ali na sua meta. Então, você vai estabelecer, quero ler 12 livros, um livro por mês. Ok, já deu uma estabelecida ali. Já colocou um prazo também. Mas e agora? Se no primeiro mês você conseguir ler em 2 semanas, o que você vai fazer com o restante do tempo? Como que você vai se recompensar? Outro recurso muito citado pelos especialistas é o Vision Board, ou quadro dos desejos. Ele ajuda a tornar os nossos objetivos mais concretos. Ele funciona como um reforço positivo e estimula áreas do nosso cérebro ligadas à motivação, reduzindo o estresse e a ansiedade. Este ano, uma das minhas metas era postar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal. Se você for parar para contar, são 50 e poucos vídeos até o final do ano, certo? E se eu sentar e gravar pelo menos um vídeo por dia, dá aí mais ou menos 2 meses de trabalho, certo? Vai dar trabalho? Vai. Mas é uma meta aplicável, eu consigo me visualizar conseguindo isso. Eu fui realista na hora de colocar esse objetivo. Então, se você já fez as suas metas, mas não detalhou como, faz assim.
O vídeo já acabou, então separe aí uns 10 minutinhos do seu dia e detalhe cada uma das suas metas. Faz um bloco de notas mesmo do celular. O nosso cérebro, ele precisa de estímulos. E o prazer está no processo, não só no resultado final. Eu sou a Carol e esse é o Mundo Becker. E se você está nos 80% que já desistiram, coloque em prática as dicas desse vídeo e melhore 1% todo dia. Isso vale muito a pena. Até o próximo vídeo!